Na aula de hoje iremos cobrir esse tópico que consiste da visualização de dados usando o R. Então, mais especificamente iremos falar sobre esses assuntos aqui. Primeiramente eu vou apresentar para vocês algumas informações preliminares e depois eu vou apresentar para vocês um conjunto de gráficos que eu julgo que são os gráficos mais importantes da gente estar aprendendo. Eu vou apresentar o gráfico de linhas, gráfico de dispersão, gráfico de barras, histograma, gráfico de pizza, diagrama de caixa e, por fim, depois que eu apresentar todos esses gráficos para vocês, eu vou apresentar como é que vocês fazem para salvar um gráfico automaticamente. Vamos começar com algumas informações preliminares. Bom, pessoal, o que a gente tem é que uma das grandes vantagens de se utilizar o R é justamente a sua capacidade de produzir gráficos de uma maneira fácil e rápida. Mas veja, não é somente essa questão de você gerar gráficos no R. Uma coisa importante é que esses gráficos que são gerados são gráficos importantes para vocês poderem apresentar os resultados do trabalho de vocês. Então a ideia é que você vai realizar o tratamento dos dados, você vai aplicar técnicas em cima desses dados para extrair informações, e uma vez que você tem essas informações, é importante que vocês consigam colocar essas informações em um formato que seja fácil para que as outras pessoas possam entender, principalmente a alta gerência, se você está trabalhando numa empresa. E uma forma de você fazer isso é justamente através dos gráficos. Então é importante que vocês entendam muito bem como é que funciona justamente essa criação desses gráficos. No R, existem três maneiras distintas da gente poder criar esses gráficos. Existem os gráficos tradicionais do R, existe esse pacote também aqui que é o Lattice, e também existe esse pacote aqui que é o ggplotter. Neste curso, especificamente, iremos focar nos gráficos tradicionais. Mas é importante aqui a gente entender a diferença entre essas maneiras de se criar gráficos. Nos gráficos tradicionais, os gráficos aqui eles são criados de maneira interativa, então você vai criando partes do gráfico. Então primeiro você plota, vamos supor, uma linha, depois você pode plotar uma outra linha, depois você pode adicionar um título, depois você pode adicionar uma legenda e assim sucessivamente. Já no caso do Lattice, você cria todo o gráfico através de uma única função. E já o ggplot basicamente consiste de uma mistura dos gráficos tradicionais e também do Lattice, onde você tem funções para você criar um gráfico inteiro e você também tem funções para você poder adicionar elementos ao gráfico que você criou. Mas o que é importante aqui ressaltar para vocês é que nessa aula especificamente iremos focar nos gráficos tradicionais e eu irei apresentar para vocês um conjunto específico de gráficos, como é o caso do gráfico de barras, o boxplot, histograma, gráfico de pizza, entre outros. Como a gente vai focar nos gráficos tradicionais, é importante a gente entender a diferença entre esses três tipos de funções que existem nesses gráficos. A gente tem as funções que são chamadas funções de alto nível. Essas funções de alto nível, que são essas funções aqui, elas são utilizadas para a gente criar o gráfico. Então você tem aqui função para você adicionar nomes no eixo X, para você adicionar título, para você mudar a cor da linha, para você adicionar elementos à linha, entre outras coisas. Já essas funções de baixo nível, elas são utilizadas para a gente adicionar informações a um gráfico já criado com essas outras funções aqui de alto nível. E por fim, a gente também tem essas funções aqui que são chamadas de funções interativas, que elas são utilizadas justamente para a gente poder adicionar elementos ao nosso gráfico. Lembrando que a gente está considerando o gráfico tradicional, e esse gráfico tradicional do R, ele vai sendo criado adicionando elementos a esse gráfico. Então a gente vai primeiro adicionar uma linha, depois outra linha, e aqui a gente tem funções que permitem que a gente faça isso, como é o caso de lines, para a gente adicionar uma linha, a gente pode adicionar um título, uma legenda, e assim sucessivamente. Mas o que eu sugiro que vocês façam agora é que rodem esse comando, que é o par, e aí vocês verifiquem os argumentos que são trazidos para vocês. Vejam que essa função vai trazer justamente quais são os valores diffus dessas funções que eu apresentei para vocês. Então é interessante que vocês deem uma olhada para vocês já entenderem quais são as configurações diffus dos gráficos. Mas, pessoal, é importante que vocês notem que não é possível a gente cobrir todas essas funções. Eu vou estar apresentando para vocês as principais funções e à medida que vocês precisarem de utilizar outras funções, vocês têm que pesquisar um pouco para poder saber como é que elas funcionam.